Olá, eu sou o Denison, especialista em gestão ágil de projetos, e seja muito bem-vindo ao nosso workshop, onde eu vou te mostrar como organizar os seus projetos com gestão ágil e se tornar uma referência em gestão na sua área. Mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você não seja líder de uma equipe ainda, mesmo que a sua equipe seja pequena ou que a sua empresa seja tradicional e não conheça métodos ágeis, independente da sua área profissional, eu vou te mostrar um passo a passo para você organizar seus projetos, aumentar sua produtividade e, mais do que isso, o que eu vou te ensinar nesse workshop é um método comprovado que transforma profissionais comuns em referências de gestão nas suas áreas. E isso vai abrir muitas portas para você, independente da sua área de atuação. Parece bom demais para ser verdade? Olha, eu também acharia se eu já não tivesse visto isso acontecer tanto comigo como com centenas de alunos meus. Dá só uma olhada no que alguns deles têm a dizer. A princípio, eu quis escolher para trabalhar primeiro com foco no planejamento dos meus projetos, para melhorar minha produtividade através dessa metodologia, e realmente deu muito certo, porque eu consegui estruturar e organizar tudo da melhor forma possível, aumentou demais a minha produtividade, as entregas dos meus resultados. Isso me ajudou muito na minha área de vendas, porque hoje eu consigo administrar o meu tempo. Eu não tinha motivação nenhuma ao chegar no trabalho e ver o tanto de coisa para fazer e não conseguir organizar o meu tempo. Isso me deixava triste, chateada, estressada. E hoje eu consigo organizar o meu tempo e fazer as vendas, atingir a meta, e tudo está correndo muito bem. Hoje eu sou mais organizada. Desde esses pequenos detalhes, né? Quando tu começa a ver os teus compromissos não falhando mais, o teu cliente pegando e te dizendo assim, porra, cara, como é que tu não esquece de nada? Aí tu já vê que o resultado tá aí, né? Eu acho que se eu fosse escolher uma palavra, o que trouxe foi isso, profissionalismo, entendeu? Hoje a gente faz as coisas de uma maneira profissional, antes a gente fazia de uma maneira instintiva. Eu tô sendo muito reconhecido, o pessoal quer que eu dou um treinamento na empresa, quer fazer as coisas na empresa do ágil. Às vezes o pessoal trabalha comigo, o meu time ou as outras áreas da empresa, mas tu deve ter uma memória de elefante, porque tu não esquece nada das coisas, das pendências. Mais produtividade, mais clareza, mais transparência para mim, para minha equipe, além de diversos departamentos, gestores, líderes entrarem em contato com a gente para entender um pouco mais a metodologia do Scrum e do Kanban, para também ter resultados semelhantes aos nossos. Questão de produtividade, por exemplo. A empresa saiu que ela produzia 3 milhões de cápsulas e comprimidos e esse mês eu estava falando com a diretora, ela falou que bateu 20. Caramba, de 3 milhões para 20 milhões? Quanto que dá esse crescimento aí de produtividade? Sextuplicou, sei lá como é que chama isso? Quase 7 vezes, né? Quase 7 vezes mais produtividade. Muitas vezes eu acabava saindo muito tarde do trabalho, justamente porque não tinha tanto tempo para fazer todas as atividades. E hoje eu consigo, assim, trabalhar no meu período, ficar de boa, tomar um café a hora que dá. E isso, assim, só aplicando a metodologia. Gente, é impressionante o ganho de produtividade. É impressionante. O que eu vou te mostrar aqui é realmente transformador. O que você vai aprender aqui, você não aprende em faculdade nenhuma, tá? Nem pós, nem MBA. E eu te garanto que você vai gostar. Então, vamos dar uma olhada no cronograma do nosso evento. Essa é a primeira de 4 aulas. Nessa primeira aula, nós vamos ver quais são os benefícios da gestão ágil, o que você ganha aprendendo isso. A gente vai ver também o que é a tal da gestão ágil e para quem que é a gestão ágil. E por último, a gente vai ver quais são os 5 erros que a maioria das pessoas cometem ao tentar organizar seus projetos e colocar gestão ágil na prática. Na segunda aula, nós vamos ver qual que é o jeito certo de colocar em prática e organizar seu trabalho. Se nessa aula a gente vai ver os 5 jeitos errados, na aula 2 a gente vai ver o jeito certo. A gente vai ver também qual é o 80-20 dos métodos ágeis, aquele 20% que traz 80% dos resultados. E por fim, na aula 2, a gente vai ver também onde se encaixa cada método ágil usando o meu método Gestão Ágil 2.0. Você vai sair dessa aula sabendo exatamente como funciona a gestão ágil nos projetos. Na terceira aula, a gente vai ver os principais obstáculos de quem quer ser um líder ágil e eu vou liberar também um download de um plano completo, detalhado, passo a passo para você usar nos seus projetos. E eu vou explicar como colocar na prática usando o método Gestão Ágil 2.0. Inclusive, eu vou disponibilizar para você uma aula do curso Gestão Ágil 2.0 na aula 3. E na aula 4, a última aula, que vai ser ao vivo no domingo, eu vou tirar todas as dúvidas finais e fazer o encerramento do evento. Então, olha, se prepara.
que a gente tem muita coisa para aprender. E eu quero que ao final desse workshop você esteja preparado para ser um profissional pronto para organizar seus projetos usando o que há de melhor de gestão ágil. Então, bora começar a nossa aula 1? E para começar, vamos entender por que você precisa dominar a gestão ágil se você quiser se manter competitivo e relevante no mercado. A gestão ágil é uma nova forma de gestão que está em alta, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Hoje em dia, toda grande empresa já usa a gestão ágil, ou no mínimo, está migrando seus métodos para a gestão ágil. E nós vemos notícias sobre métodos ágeis em tudo quanto é lugar. Porque ele já deixou de ser uma tendência para virar uma realidade hoje em dia, né? Veja só essa notícia aqui que saiu na Exame. Com pandemia, interesse na metodologia ágil nas empresas aumenta 20%. Na Você S.A., ágil, novo estilo de trabalho está ganhando o mercado. Como se adaptar? E essa aqui no Estadão? Formação em metodologia ágil valoriza currículo, eleva o salário de profissionais. Outra, da Você S.A. Profissionais que atuam com metodologia ágil ganham destaque nas empresas. Inclusive, olha essa capa da Você S.A. Seja um profissional ágil. Essa é uma recomendação para profissionais de qualquer área. E tem dezenas de outras notícias por aí. Isso só comprova duas coisas, tá? Uma, que a gestão ágil funciona, senão não teria tantas empresas fazendo sua transformação ágil, nem tanta notícia por aí. E dois, que existe muita oportunidade para o profissional que sabe fazer isso, né? Em todas as áreas e todos os segmentos. Dá uma olhada nessas mensagens que vira e mexe eu recebo dos meus alunos. Ele diz que assim que ele atualizou o seu LinkedIn com a informação que tinha feito um curso de gestão ágil, logo em seguida, já recebeu uma mensagem de uma recrutadora chamando para um processo seletivo. E essa daqui, que é uma portuguesa, aluna nossa, que tem feito o nosso curso de Gestão Ágil 2.0 e nos disse: olha, tenho evoluído bastante, o meu valor já está sendo notado, me candidatei para uma vaga de Scrum Master dentro da empresa, fui aceita, estou só aguardando a data para ingressar na equipe. Inclusive existem até cargos, né, em algumas grandes empresas, como o caso da aluna que eu mostrei, específicos para quem trabalha com gestão ágil. O Scrum Master é um desses cargos. E também o mais comum, que tem mais demanda pelo mercado, com salários de 7 até 12 mil reais. Mas o objetivo desse workshop não é nem falar dos altos cargos e salários de quem domina a gestão ágil. O meu objetivo aqui é te ensinar como fazer tudo isso na prática. Organizar seus projetos, ganhar produtividade e com isso você vai ter reconhecimento e crescimento na carreira. Eu quero que você se transforme em um verdadeiro gestor ágil e eu vou te dar todas as ferramentas e conhecimentos para isso. Porém, saiba de uma coisa, tá? Tem gestor ágil e tem gestor ágil. Tem gente que tenta aprender só com vídeos da internet. Eu mesmo publiquei um vídeo em 2015 no YouTube chamado Scrum em 9 minutos, só explicando a teoria do Scrum. Hoje em dia esse vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações. Viralizou, né? Muita gente me manda mensagem até hoje dizendo que aprendeu mais nesses 9 minutos desse vídeo do que no semestre inteiro da faculdade ou da pós-graduação. E eu não duvido, né? Com a qualidade do ensino que nós temos hoje em dia, mas o ponto não é nem esse. O que eu tô querendo dizer é que eu quero que você saiba que só saber a teoria, como essa que eu até disponibilizo gratuitamente na internet, não vai fazer de você um verdadeiro gestor ágil. Uma coisa é assistir vídeos, ler um livro sobre Scrum ou fazer um desses cursinhos baratos que tem por aí. Outra coisa é entender quais são os principais métodos ágeis, o que realmente funciona, o que não funciona, qual a ordem de cada coisa, para que serve cada um e como usá-los corretamente na prática. É disso tudo que nós vamos falar ao longo desse workshop. O que você vai aprender até o final desse workshop, eu te garanto, você não aprende em lugar nenhum por aí. Eu fui fazer minha especialização em Kanban, que eu amo Kanban, fui atrás daquilo ali, fiz cursos de Agile Coach, na verdade é o terceiro curso diferente de gestão ágil que eu faço e posso falar assim com toda a propriedade, sem vergonha nenhuma. Esse aqui é o mais prático sob o ponto de vista de mercado. Eu olho para os meus quadros aqui, eu tenho controle de todos os cursos que eu fiz, aonde eu fiz, a cor é cada lugar que eu faço. Tal. E o bacana, o que mais me emociona aqui é ele falar, cara, já fiz vários cursos, né? E eu gostei muito Não, assim, os exemplos, cara, são diferentes. Para você estar qualificado, não é um diploma, é uma formação, não é uma certificação. Eu acho que vocês fazem uma formação, vocês não fazem uma diplomação. Não existe curso, não existe pós, não existe MBA que ensine o método de aplicar gestão ágil na prática que gera tanto resultado, tanto para empresas quanto para profissionais, quanto o que eu vou te mostrar nesse workshop. E eu sei que talvez sua empresa ou sua equipe está precisando organizar o trabalho, está com a sensação de muito trabalho e
pouco tempo para entregar tudo, sem processos claros, sem alinhamento do time, muito retrabalho, com o time desengajado e até desmotivado por conta disso. Ou talvez você mesmo esteja atolado em tarefas, ou estagnado na carreira, com falta de oportunidades, dificuldade de se destacar na empresa, se sentindo desatualizado, sem confiança, subaproveitado, achando que já é tarde, que já passou da idade e se sentindo desmotivado e frustrado por tudo isso. Você estava sob pressão, cara, nessa época? Nossa, Denis, ali eu não tô mentindo, eu estava arriscando o meu nome. Então minha dor era de parecer desorganizado. Num ambiente desorganizado, sem trabalhar com metodologias como a Ágil, o ambiente fica hostil. Mas eu te digo, mesmo que seja totalmente leigo em gestão ágil, não tenha nem experiência com gestão ainda, ache que não tem nem lugar para você aplicar isso, ou que não seja um líder ainda de uma equipe, que o seu chefe não te dê oportunidades de colocar isso em prática, que ache que a gestão ágil é só para grandes empresas, que pense, Denison, na minha empresa é diferente, isso aí não vai funcionar. Saiba que eu criei uma solução para tudo isso. Um passo a passo, um método que acaba sendo uma luz no fim do túnel para muita gente. Esse método vem transformando a vida de profissionais e é o método que eu chamo de Gestão Ágil 2.0. E você não precisa acreditar em mim, né? Veja só o resultado de alguns dos meus alunos. Como resultados, eu recebi uma proposta de 100% de ganhos de aumento para uma área de digital da Cargill. Eu já participei de 9 processos seletivos para posições sêniores. E detalhe, eu não procurei nenhuma delas, eu fui abordado ou por headhunters, ou pelos recursos humanos, ou indicado por amigos. Dessas propostas eu recebi 6, inclusive estou em processo para ser expatriado para a Europa, então eu já estou com o meu passaporte e com a minha carteirinha de vacinação da segunda dose contra o Covid. Eu acabei conhecendo a MindMaster e conhecendo o curso de gestão ágil e por meio dele já consegui começar a implementar as ferramentas. A gente já conseguiu organizar um pouco esse fluxo, já estamos vendo de maneira tangível todo o trabalho que tem a ser feito e conseguindo ser mais produtivos. E o mais importante disso é que essa produtividade não se reflete só no nosso ambiente de trabalho, mas ela se reflete também na nossa vida pessoal. Então hoje eu tenho mais tempo para o meu lazer, eu tenho mais tempo para me exercitar e eu tenho mais tempo para estar me aperfeiçoando cada vez mais. Ele levou minha ansiedade para o pé, porque eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que falar com todo mundo, eu tenho que entregar tudo para todo mundo. Como que você se sente agora, depois disso? Eu me sinto mais competente, eu me sinto mais realizada, eu diria, e muito menos ansiosa, né, como eu falei. Libertador. Libertador, essa é a palavra, é libertador. Que o conteúdo desses caras transformam vidas, transformou a minha e com certeza irá transformar a de vocês. Um abraço, seja ágil. Bacana, não é? Imagina você sendo reconhecido na empresa como aquele profissional que faz a diferença, que não é só uma peça da engrenagem. Você é a peça fundamental da engrenagem da empresa. Imagina sendo promovido ou reconhecido por ser um profissional referência. Após realizar o curso de gestão ágil da MindMaster, conquistei um novo trabalho, conquistei aumento de salário, conquistei aumento de produtividade. À medida que a gente vai amadurecendo a gestão, automaticamente vem reconhecimento. Acho que o reconhecimento vem por si no sentido de entrega de projetos mais consistentes. Imagina você recebendo elogios do seu cliente ou do seu chefe porque melhorou a produtividade, está entregando mais rápido, com mais qualidade. Hoje mesmo eu finalizei um projeto rápido, o cliente fez esse elogio aí. Estamos aqui patinando aqui vários meses e você em 2 meses conseguiu fazer a entrega. E quando eu falo que gestão ágil é para qualquer área profissional, eu quero dizer qualquer área mesmo. Eu posso começar dizendo que eu trabalho numa instituição filantrópica, o que pode ser um pouquinho diferente para a grande maioria. Hoje eu sou consultor empresarial. Eu sou formada em administração. Sou engenheiro civil. Sou gestora de tráfego. Eu sou designer gráfico. Sou presidente da Federação Universitária Paulista de Esportes. Eu sou diretora comercial. Eu trabalho com RH. Hoje eu atuo na área de eventos. Eu sou mentor e terapeuta. Eu sou enfermeiro de formação. Sou técnico mecânico. Sou Master Coach, especialista em carreira. Eu sou formado em ciências contábeis. Eu me formei em relações internacionais.
Eu sou engenheiro mecânico, né? Sou coordenador de administração do Ministério Público Federal. Pude aproveitar bastante aqui na área de administração de vendas. Eu liderava dentro da logística 47 pessoas e a gente implementou o Lean, a gente implementou ações de Kaizen, entre outras coisas, né? Eu resolvi levar isso para dentro do RH. Quando eu comecei a aprender métodos ágeis, né, princípios ágeis com vocês, olha o impacto da transformação da MindMaster no mercado. Ensinou um caboclo, um cara que acreditou naquilo, que teve a percepção de, cara, como é que eu vou adaptar isso para o ambiente de marketing, o que faz sentido, o que não faz, e tal, blá, blá, blá. Hoje a gente tem 11 colaboradores na empresa e, cara, a gente é 100% regido por princípios ágeis, cara. Somos uma agência, uma agência de marketing, cara. Talvez você já tenha ouvido por aí que isso é coisa de TI. E tem um mito mesmo, que algumas pessoas ainda acreditam, que gestão ágil é coisa de TI. Isso acontece porque se popularizou demais na área de TI, mas é justamente nas áreas não TI que há mais oportunidades. Para quem é de TI, aprender isso não é nenhum diferencial. É até uma questão de sobrevivência no mercado, porque toda empresa de TI já usa métodos ágeis, mas quem trabalha em uma outra empresa que não usa gestão ágil, é aí que estão as oportunidades. Oportunidade para organizar as coisas, melhorar a comunicação, melhorar o processo de trabalho, a motivação do time, ganhar produtividade, melhorar a gestão como um todo. Te mostrei aqui, eu tenho alunos de tudo quanto é área que você pode imaginar. 80% dos meus alunos não são de TI e são os que mais estão se destacando. Todas essas pessoas se especializaram e aplicaram gestão ágil da forma que eu ensino em seus projetos. E isso que eu mostrei aqui são só alguns dos 8.216 alunos que eu tenho. E eu tenho centenas de estudos de casos como esse e eu vou te mostrar ao longo do evento. Aliás, antes de continuar com o conteúdo, eu gostaria de fazer um reforço sobre a comunidade do evento. O pessoal já está interagindo lá e se você ainda não entrou, é só clicar no botão logo abaixo desse vídeo, tá? Lá na comunidade você pode interagir com os demais participantes do workshop, se apresentar, fazer networking e tudo mais. Bom, eu mostrei bastante os resultados do método Gestão Ágil 2.0, né, que está trazendo para as empresas, para as equipes e até mesmo para os profissionais. E você pode estar se perguntando, como que eu cheguei nesse método? Por isso, deixa eu contar a minha história para você. Eu sempre fui uma pessoa comum, já vivi todos os problemas que talvez você esteja vivendo hoje. Eu sempre tive vontade de crescer na carreira, queria ser reconhecido, ganhar mais, queria uma vida melhor, ter mais tempo livre, mas houve uma época na minha carreira que eu me sentia completamente estagnado e infeliz profissionalmente. Eu estudava, trabalhava muito, mas minha carreira parecia que estava travada. Eu tinha um sonho de liderar grandes projetos, ter uma grande equipe e tudo mais, mas eu mal conseguia dar conta dos pequenos projetos que eu tinha em mãos. Isso era por volta de 2006, 2007. Era uma época em que eu estava noivo da minha atual esposa, e eu ainda tinha até cabelo nessa época, né? E além do sonho de ser um grande gestor, eu também queria melhorar a minha renda, pois eu logo ia me casar. E para isso, eu já estava sinalizando na empresa que eu queria assumir mais responsabilidades. Inclusive, eles até foram me dando mais responsabilidades, algumas pequenas oportunidades. Porém, eu me lembro como se fosse hoje, um dia que o meu chefe chegou na minha mesa, era de manhã, eu tinha acabado de chegar no escritório, a gente tinha tomado o meu café, e ele me disse com um semblante sério, né? Denison, como tá aquele projeto que você está tomando conta? Eu já me apavorei na hora, né? Era um projeto que estava completamente atrasado, cheio de problemas. Eu não sabia direito o que tinha que fazer, o que eu tinha que fazer para consertar ele. Então, antes que eu começasse a dar uma desculpa esfarrapada, ele já emendou. Cara, esse projeto já está quase fazendo aniversário. Eu, pessoalmente, gosto de você. Por isso que eu tô vindo aqui, né, para te dar esse toque. Só que, cara, tem gente nova chegando na equipe, você sabe, os diretores vão começar a comparar os resultados e por mais que a gente tente te defender, o que vale é resultado, né? E você não está entregando o resultado. Nossa. Imagina o balde de água fria que foi para mim. Eu me senti péssimo. Eu estava querendo crescer, ganhar mais, ter mais responsabilidade e eu acabei descobrindo que eu estava mais próximo de perder o emprego do que de ganhar um aumento. Tudo porque eu não gerava resultado. E o pior é que era verdade. Nessa época, quase todos os meus projetos, não só esse,
que eu era responsável, mas quase todos que eu já tinha trabalhado até então ou tinham atrasado, ou tinha cliente satisfeito, ou tinha tido algum outro tipo de problema. Eu não cheguei a ser mandado embora, mas definitivamente eu não cresci naquela empresa. Mas por sorte do destino, eu consegui uma oportunidade para trabalhar em uma outra empresa que ia mudar minha vida para sempre. E essa nova empresa foi a Toyota. A oportunidade de aprender sobre gestão na empresa que é o berço da cultura Lean, onde nasceram vários conceitos famosos de gestão. Uma empresa que eu tinha estudado nos livros da faculdade, que havia sido responsável por várias inovações no mundo. Agora eu estava lá, podendo aprender direto da fonte. No começo não foi fácil, foi um choque de cultura muito grande, né? Eu não sei se você já assistiu o Karate Kid, mas eu me sentia como Daniel San, quando começou a aprender lá com o Sr. Miyagi. Eu estava aprendendo a desacelerar, aprender os fundamentos antes das técnicas. Não foi fácil. Mas eu senti que eu tinha me encontrado profissionalmente. Mais do que técnicas, eu absorvia o máximo que eu pude aquela cultura da Toyota, né, da filosofia japonesa de gestão. E foi lá que eu aprendi o valor da paciência, do respeito pelas pessoas, da transparência, da busca por melhoria contínua, de entender a causa raiz das coisas, de entender os fundamentos antes das técnicas, da visualização do trabalho. Eu aprendi na prática coisas da filosofia japonesa que eu nunca vi em curso nenhum e que fazem toda a diferença. Basicamente, toda a cultura que sustenta o pensamento Lean. E o que é, inclusive, base de todos os métodos ágeis. Finalmente, eu sabia como organizar e visualizar o trabalho, como melhorar o fluxo de trabalho, fazer gestão, liderar equipes e, principalmente, gerar resultados. Eu trabalhei apenas 4 anos na Toyota, mas olha, foi o período de maior aprendizado e crescimento profissional da minha vida. Foi infinitamente mais valioso que a faculdade ou o MBA que eu fiz. Com esse conhecimento que eu tinha em mãos agora, eu sabia o que fazer e como fazer. E para potencializar tudo isso que eu aprendi na Toyota, eu comecei a me especializar também em métodos ágeis, que eram conceitos modernos, baseados em tudo aquilo que eu vi na Toyota. Depois eu fui convidado para trabalhar em outras empresas e assim o tempo foi passando, né? Eu implantei gestão ágil em vários lugares e graças a tudo isso, a minha vida pessoal e também profissional estava em outro patamar. Lembra que no início eu queria ganhar mais porque eu estava prestes a me casar, né? Agora, alguns anos depois, eu já estava casado e eu sentia muito mais seguro financeiramente, inclusive, para ter o meu primeiro filho. Eu já tinha comprado um apartamento, tinha 2 carros e eu ainda fazia viagens todos os anos. Eu conheci vários lugares do Brasil e do mundo. A minha vida e a vida da minha família tinham mudado graças aos conhecimentos de gestão ágil e, claro, graças aos resultados que eu era capaz de gerar com isso. Só que aí começou um segundo momento de tensão na minha carreira. Sabe aqueles pontos de inflexão que pode mudar todo o rumo da história e fazer você nadar, nadar, nadar e morrer na praia? Pois bem, eu tive um desses momentos na última empresa que eu trabalhei, antes de fundar a MindMaster, né? Os meus superiores naquela época, isso deve ser uns 6, 7 anos atrás, eles eram um pouco resistentes à gestão ágil. Na época, não era tão difundida como hoje em dia, né? E o meu diretor daquela época nem acreditava muito nisso. Então ele me colocou para cuidar de uma área de gestão de alocação de pessoas. Foi um segundo momento muito ruim da minha vida profissional, né? Eu senti que eu estava sendo colocado para escanteio pela hierarquia. E assim, por uma resistência aos métodos ágeis, mas como eu nunca deixei de fazer aquilo que eu acredito, eu continuei fazendo gestão da forma que eu acreditava, me comportando nas reuniões da forma que eu achava que era o certo, e mesmo que isso desagradasse meus superiores imediatos, era como se eu visse algo que eles não enxergavam. Eu sabia que o futuro da gestão era gestão ágil, e eu estava correndo riscos, né? Mas eu acreditava nisso. Então, com o tempo, eu chamei a atenção do presidente da empresa, e de uma forma positiva. Ele havia feito uma viagem aos Estados Unidos e viu que a gestão ágil era o futuro. Quando voltou, ele quis fazer a transformação ágil de toda a empresa, de todos os departamentos. E adivinha quem foi convidado para assumir a posição para liderar essa transformação ágil da empresa? Sim, fui eu. Imagina se eu tivesse ficado quieto, né? Mesmo ouvindo várias vezes que eu era maluco. Mesmo assim, eu segui fazendo aquilo que eu acreditava e deu certo. E no final, até os meus chefes mais reticentes tiveram que aprender e usar a gestão ágil. Eu, então, assumi um cargo executivo nessa empresa, fui responsável por toda a transformação ágil dela, mais de 2.000 funcionários, e por ajudar na transformação ágil de outras grandes empresas, clientes dessa empresa. Hoje, essa empresa que eu trabalhei, ela é reconhecida como uma empresa referência em gestão ágil no mercado. Eu saí de lá para fundar a MindMaster e poder ajudar mais pessoas. E eu passei os últimos 5 anos entendendo e catalogando como que eu faço as coisas, como eu fazia, entendendo como que eu usava métodos ágeis na prática, o que que eu usava que dava certo, o que que não dava certo, o que que era perda de tempo, o que que eu aprendi na Toyota que eu combinei com métodos ágeis e treinando 8.216 alunos em gestão ágil. E foi assim que eu fui criando o que eu chamo hoje de gestão ágil 2.0, um método
Completamente diferente de tudo que você já viu. Um método onde eu combino uma visão holística e ampla dos métodos ágeis, os métodos ágeis certos, na hora certa, combinada com uma filosofia japonesa de gestão. Essa combinação me fez alcançar esses altos cargos executivos. Eu ganhava quase 18 mil reais na época. E junto com isso, a experiência de implantar gestão ágil em dezenas de empresas, de já ter treinado mais de 8 mil alunos, toda essa combinação me fez descobrir o que realmente funciona na prática. Com tudo isso, eu criei um método para transformar pessoas comuns em líderes ágeis. É o Gestão Ágil 2.0. Mas antes de eu explicar para você o Gestão Ágil 2.0, eu vou explicar o que é gestão ágil de fato. Então, o que é a tal da gestão ágil? Gestão ágil é uma forma de gestão flexível, que se adapta às mudanças. Na gestão ágil, nós fazemos planejamentos curtos e entregas incrementais. E uma coisa importante de falar é que agilidade é diferente de velocidade. Velocidade é apenas uma consequência da agilidade, mas ser ágil tem um sentido muito mais amplo e profundo do que apenas ser veloz. É ágil aquele que é flexível, que se adapta rapidamente às mudanças. O termo ágil nasceu em 2001, junto de um manifesto chamado Manifesto Ágil, onde alguns líderes, pensadores da época, resolveram romper com as formas tradicionais de gestão que eles estavam passando e criaram esse manifesto. Isso pegou, e para muitos é considerado o futuro da gestão. Inclusive, eu costumo chamar o gestor ágil de gestor do futuro, aquele que organiza o trabalho, que estabelece prioridades, metas, sabe estimar prazos, custos, sabe melhorar a comunicação, distribuir tarefas, motivar a equipe, acelerar entregas, aumentar o envolvimento, sabe ser mais assertivo nas suas entregas, aumentar a qualidade, melhorar os processos de trabalho, aumentar a produtividade e, com isso, economizar tempo e dinheiro para a empresa. E para quem que é essa gestão ágil? Tem basicamente 3 grupos que se beneficiam da gestão ágil. E você provavelmente deve se encaixar em um desses 3. Nós temos o empresário ou dono de empresa, nós temos o gerente ou líder de alguma equipe e o analista ou membro de alguma equipe de trabalho. Esses são os 3 grupos. Em linhas gerais, nós podemos dizer que o primeiro grupo dos empresários ou donos de empresa, eles querem satisfazer seus clientes, entregar mais rápido, querem entregar, além de mais rápido, com mais qualidade, eliminar desperdícios para reduzir custos. Já o segundo grupo, dos gerentes e líderes, normalmente querem uma melhor organização dos seus projetos, querem aprender a fazer uma melhor gestão da sua equipe, querem mais produtividade, melhor gestão de tempo e tudo mais. Já o terceiro grupo de analistas ou membros de alguma equipe normalmente querem oportunidades de crescimento, querem possibilidades de um cargo de liderança, querem ser reconhecidos nas suas áreas, aumentar o seu salário. E eu sei disso porque eu já fui dos 3 grupos. Hoje eu estou no grupo dos empresários, porém eu já fui gerente e também já fui um analista membro de equipe. Eu sei o que cada um passa. E muitas vezes você pode se identificar com os desejos de todos esses grupos. Agora vamos ver quais são os principais problemas que normalmente cada grupo enfrenta. O primeiro grupo, das empresas, eles normalmente sentem que falta um processo, falta foco no trabalho, falta alinhamento do time. Tem muito retrabalho, muita coisa para fazer. Já o segundo grupo dos gerentes, de líderes, sente que tem muito trabalho para fazer e pouco resultado. E aí isso gera muitos atrasos, tem muitos projetos em paralelo, tudo é prioridade e também tem o time desengajado. Já o terceiro grupo, dos membros de equipe, falta oportunidade, tem dificuldade de se destacar na empresa, sente que sua carreira está estagnada ou que não tem experiência com gestão e isso está atrapalhando. E novamente, você pode, talvez, ter se identificado com algum desses problemas. E quais são as causas disso tudo? Primeiro, para os problemas das empresas, Vamos analisar isso. Elas normalmente não têm um processo de melhoria contínua. Também não tem um processo de comunicação estratégica muito claro. Não tem um processo de priorização dos projetos e demandas. Não tem um método claro de validação da gestão. E com a gestão ágil, o empresário acaba resolvendo tudo isso, Eu estou tendo um resultado fantástico, tanto o resultado financeiro, porque eu estou vendendo esse serviço, que meus clientes estão conseguindo atingir de fato aqueles objetivos que muitas vezes estavam no planejamento de longo prazo. A gente, num período curto de 3, 4, 5, 6 meses, a gente já está vendo o resultado crescer absurdamente.
Agora, a causa dos problemas dos gerentes e líderes, que é decorrência das causas dos problemas das empresas. Normalmente tudo é para ontem para o gerente, né? Tudo é prioridade na empresa. Ele não sabe claramente os objetivos da empresa e acaba se atrapalhando, mas com gestão ágil, o líder também resolve tudo isso. E acontecia direto, falou assim, ó, vai ter que fazer isso, a gente programava que ia dar uns 6 meses para desenvolver, falou, não, tem que estar em 1 mês e meio pronto, coisas assim. E se não utilizar a gestão ágil, a gente não ia conseguir. E nós viramos referência na empresa. A própria gestão falava, ó, essa equipe de vocês é a única que não dá trabalho, vocês resolvem tudo. Tô de férias e tá tudo correndo bem. E tudo isso acaba respingando nos problemas dos membros de equipe, dos analistas, que ficam atolados em tarefas, desanimados, não veem oportunidade de crescimento profissional na empresa. E também a gestão ágil resolve os problemas desse grupo. E para vocês terem ideia, esse ano a empresa onde eu trabalho fez um reconhecimento, né? Eles me deram um cartão de débito por ser a funcionária que mais se destacou na Squad. Pode dizer que aumentou o valor do Demetrius como profissional depois que você se especializou nisso tudo? Eu não tenho dúvida disso. O meu network hoje ele se ampliou sobremaneira, tem participado de algumas entrevistas, é algo que deu uma outra dinâmica assim, no meu processo profissional. Houve uma mudança radical mesmo. E eu não sei se você percebeu, mas é o pessoal do grupo 1 das empresas quem contrata o pessoal do grupo 2, os gerentes e líderes, que por sua vez contratam o pessoal do grupo 3, os analistas. Se os analistas souberem como resolver os problemas da gestão e os gestores souberem como resolver os problemas das empresas, automaticamente se tornam profissionais mais valiosos para o mercado e as empresas mais produtivas, lucrativas, prósperas. E o que pode unir tudo isso é a gestão ágil. Logo, as empresas precisam de profissionais que possam ajudar a resolver seus problemas. Só que o problema é que nem todo profissional atual está preparado para ajudar as empresas nisso. E é aí que está o pulo do gato. É aí que tem a oportunidade de você crescer. Você é um profissional que precisa aprender a gerar os resultados que as empresas precisam. Eu falei aqui as causas dos problemas das empresas, dos líderes e dos profissionais, mas sabe qual é a causa raiz disso tudo? É a falta de organização. A falta de um processo para organizar, executar e melhorar o trabalho. E a maioria das pessoas tenta resolver essa falta de organização sozinha, buscando formas de melhor organizar o seu trabalho. Alguns até procuram pela gestão ágil. E é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Sobre os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem. Na ânsia de resolver esse problema da organização, as pessoas cometem alguns erros, né? Que podem mais atrapalhar do que ajudar. Então veja se você já cometeu alguns desses erros e depois me conta lá na comunidade do evento. Então vamos lá. Qual que é o erro número 1? É começar pela ferramenta. É comum as pessoas, ao pensarem em se organizar, logo perguntarem qual que é a melhor ferramenta? Ou quais ferramentas existem no mercado? Qual que é a ferramenta que eu tenho que usar? Eu preciso usar o Trello, planilha, agenda? Ou qualquer coisa similar, né? Como Gira, Planner, Monday e por aí vai, né? Tem várias ferramentas. Mas é aí que mora o problema. Não são as ferramentas em si, tá? Na maioria das vezes elas são excelentes, mas na pergunta que está sendo feita. Perguntar qual é a ferramenta é a pergunta errada. Você não deve começar pelas ferramentas sem antes entender os fundamentos por trás do que você quer fazer com aquela ferramenta. Não fazer isso, pode acreditar, vai mais atrapalhar do que ajudar. Pode subutilizar a ferramenta. Você pode usar a ferramenta menos adequada para sua necessidade. E o pior, você pode acabar usando a ferramenta da forma errada, de uma forma que ela não foi projetada para ser usada. Você já ouviu aquela analogia do macaco e da furadeira? A furadeira é uma excelente ferramenta, né? Para fazer furos na parede, em madeira, ferro. Mas imagina um macaco que não tem a menor ideia de como usa a furadeira usando uma ferramenta dessa. As consequências podem ser desastrosas, não é? Claro que é um exemplo extremo, mas é só para ilustrar didaticamente o ponto que eu quero chegar. O problema não está na ferramenta, né? Está no fato do usuário, no caso o macaco, não saber como usá-la. E o fator número 1 de frustração de quem tenta se organizar partindo direto para as ferramentas é esse. E isso não é nem algo que eu acho, tá? É algo que realmente acontece. Sabe como que eu tenho tanta certeza disso? Recentemente eu fiz uma pesquisa com a minha audiência e eu fiz basicamente 2 perguntas, né? O que você tem feito hoje para melhor organizar o seu trabalho e o que tem dado mais errado
nessa organização? Eu recebi milhares de respostas de profissionais do Brasil inteiro, então dá uma olhada só nos resultados. Esse é um resumo da primeira pergunta que eu fiz, né? O que você tem feito para melhorar e organizar o seu trabalho? O tamanho da letra aqui representa a quantidade de vezes que a palavra apareceu nas respostas. Basicamente, as pessoas do Brasil inteiro responderam que buscam se organizar através de ferramentas, sendo Trello, planilha e agenda as mais utilizadas, nessa ordem. Agora veja o resultado da segunda pergunta que eu fiz nessa pesquisa. O que você já tentou usar para se organizar e não funcionou? Novamente, as ferramentas. E coincidentemente, na mesma ordem, Trello, planilhas e agenda. Será que o problema está realmente nas ferramentas? Com base na minha opinião de especialista, eu posso te afirmar que não. Estamos mais para um dilema do macaco furadeira do que com o problema da ferramenta em si. Se você já tentou usar alguma dessas ferramentas e não deu certo, depois me conta lá na comunidade, tá? Agora eu quero falar sobre o segundo erro que a maioria das pessoas cometem. O erro 2 é o foco na lista de tarefas. De novo, nada de errado com lista de tarefas, tá? Eu mesmo faço e ensino a fazer isso de forma certa, no momento certo, no método Gestão Ágil 2.0. O problema está em fazer uma lista de tarefas sem estratégia. As pessoas simplesmente começam a fazer uma lista de afazeres, alimentar essa lista com o que vier na cabeça na hora. E isso acarreta em alguns problemas, né? O primeiro é o problema da lista infinita. Como não tem estratégia por trás, você tende a colocar qualquer coisa naquela lista. Isso pode nunca ter fim. O segundo é que, apesar da sua lista de tarefas ser potencialmente infinitas, ela normalmente é incompleta. E a pessoa nem sabe que a lista é incompleta. Ela é incompleta porque normalmente ela está cheia de coisas urgentes e faltam coisas importantes. Tem uma grande diferença entre urgência e importância, tá? E eu vou explicar detalhadamente como que você faz essa distinção na aula 3 do workshop. Então fica ligado para você não perder a aula 3. O terceiro problema é que tende a gerar um foco excessivo em microatividades. E o principal problema de começar a usar uma lista de tarefas é que, por ser feita sem nenhuma estratégia por trás, você não responde a principal pergunta, que é: o que eu estou fazendo é realmente o que eu deveria estar fazendo? E as coisas pioram quando você tem listas diferentes em vários lugares. E depois disso, tem o erro 3 que eu vejo muita gente cometer. Depois de tentar ferramentas sem sucesso, lista de tarefas sem sentido, as pessoas partem para encontrar métodos de gestão, né? E aí tem vários. Tem os ágeis, Scrum, Kanban, mas também tem outras coisas como GTD, Pomodoro, SWOT, 5W2H, diversos Canvas e por aí vai. E onde eu vejo as pessoas errando nisso também? Elas buscam técnicas aleatórias, não entendem o fundamento e a razão de existir de cada técnica. Não tem clareza de onde se encaixam no seu trabalho de profissional e até na sua vida. Misturam técnicas sem saber o que estão fazendo e aí vira uma bagunça. No campo das técnicas de gestão ágil, na qual eu sou especialista, eu vejo pessoas usando errado ou não usando o total potencial daquela técnica. Por exemplo, o Kanban. As pessoas normalmente param no Proto-Kanban, que é aquele básico do a fazer, fazendo e feito. O Kanban é mais do que isso, né? Ele pode dar visibilidade ao seu processo de trabalho, visibilidade dos gargalos, dos desperdícios, promover melhoria contínua no seu processo. Um outro exemplo é o do Scrum. Quem começa a aprender Scrum tende a seguir o Scrum by the book, forçando a adoção dos papéis, dos eventos, das regras. Isso normalmente acarreta em um processo de trabalho mecanizado, robotizado, né, sem propósito e que acaba gerando muita resistência. Totalmente o contrário do que o Scrum deve ser, né? Então percebe que, de novo, o problema não está no método, não está nas técnicas, e sim na forma de como utilizar. Eu vou explicar detalhadamente como usar cada método ágil, em qual ordem, da forma certa, na aula 2, tá? E avançando um pouco nos estudos e usos das metodologias ágeis, as pessoas tendem a cometer o erro 4. O erro 4 é o que eu chamo de não ter uma visão de floresta. O verdadeiro gestor ágil é aquele gestor que enxerga a floresta e não fica perdido entre as árvores. O que isso significa? Visão de floresta, nesse contexto da gestão ágil, é entender de ponta a ponta onde os métodos ágeis ajudam nas empresas. E tem 3 coisas aqui que você precisa entender. Primeiro, todo mundo é pago para resolver problemas. Os profissionais existem para resolver os problemas das equipes. As equipes existem para resolver os problemas das empresas. E as empresas existem para resolver os problemas do mercado. Tudo isso é feito por pessoas para pessoas. Não importa se sua empresa ela fornece produtos ou serviços para outras empresas. Sempre são pessoas de um lado com pessoas do outro. A gente está sempre lidando
com pessoas. Logo, liderança e cultura são fundamentais. A segunda coisa que precisa entender é que nada é estático. O profissional, ele precisa se atualizar constantemente, né, para não ficar estagnado, obsoleto, parado na sua carreira. A equipe, ela precisa buscar a melhoria contínua dos seus processos, para reduzir custos, ser mais eficiente, gerar mais resultados. E as empresas precisam constantemente buscar inovação, para se manter competitiva e lucrativa no mercado. Se nada é estático, todo mundo precisa se mover, todos precisam de um planejamento estratégico. A estratégia, ela é como se fosse uma bússola, um GPS, que dá a direção para onde nós temos que seguir. Logo, inovação e estratégia são fundamentais. E a terceira coisa que você precisa entender é que execução sem estratégia pode ser um pesadelo, né? Mas estratégia sem execução é completamente inútil. O profissional, ele precisa saber o que ele precisa praticar na sua carreira, que cursos que ele precisa fazer, quais livros ele precisa ler, que eventos ele precisa participar, que projetos precisa iniciar. A equipe precisa saber que novos processos pode testar, que ferramentas pode implementar, quais custos podem reduzir ou otimizar, que projetos a equipe precisa iniciar. A empresa também precisa saber quais inovações ela tem que testar, que melhorias de produto ela pode fazer, quais mercados ela pode atender, que projetos que ela precisa iniciar. Percebeu que todos precisam de gestão de projetos? Logo, gestão da execução é fundamental. Quando você alinha esses três conceitos, liderança, estratégia e gestão, você tem a visão de floresta que eu falei. A visão de floresta é onde tudo isso se encaixa, tá? Então, liderança e cultura é Lean. Estratégia e inovação é OKR e Design Thinking. Gestão da execução é Scrum e Kanban. Muita gente não entende isso e sai aprendendo qualquer coisa de forma aleatória. Mas você não vai cometer esse erro mais agora, né? E o quinto grande erro que eu vejo as pessoas cometendo quando o assunto é gestão ágil, é que elas perdem tempo aprendendo coisas que não precisam. Esse quinto erro é talvez o mais comum de todos, né? A pessoa vai pesquisar sobre gestão ágil, encontra uma enxurrada de informações e não sabe nem por onde começa. O que é relevante aprender? O que não é relevante aprender? Eu não sei se você está ciente disso, mas existem dezenas de métodos ágeis. Existe até uma imagem famosa do guarda-chuva dos métodos ágeis. Tem um monte de coisa nesse guarda-chuva. Tem até uma imagem de uma consultoria de gestão que resolveu fazer uma analogia dos métodos ágeis com um mapa de metrô. Assustador isso aqui, não é? É facinho você se perder ao tentar se atualizar e começar a aprender todas essas coisas, que a grande maioria nunca vai usar. Você já ouviu falar do princípio de Pareto? 80% dos resultados vem de 20% das coisas. Com esse amontoado de métodos ágeis, não é diferente. Você não precisa aprender tudo isso que tem aqui. Você só precisa entender profundamente aqueles métodos ágeis que realmente importam, que realmente trazem resultado para você e para sua empresa, que são demandados, claro, por 80% do mercado. Bom, na próxima aula eu vou te explicar qual é esse 80-20 do mercado e principalmente como funciona cada um deles, o que cada um resolve, como que cada um resolve. Mas enquanto isso, comenta lá na comunidade o que você achou dessa primeira aula. Conta para mim que ficha que caiu para você com o conteúdo que você viu até aqui. Conta para mim se você já cometeu algum desses 5 erros que eu falei e se você sabia que estava errado. Eu estou muito ansioso para ver o seu comentário. E se você quiser já mostrar para o mercado que você é alguém que está estudando, que está aprendendo sobre isso, marca a gente no seu LinkedIn, compartilha isso no seu Instagram, conta que você está participando do workshop da gestão ágil e o mais importante, conta o que você já aprendeu. Mostra para o mercado a sua evolução. Por enquanto é isso. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e seja ágil. Eu achava que os métodos ágeis eram mais para modelos de projetos de tecnologias com desenvolvimento parcial, não conhecia a fundo e depois comecei a entender um pouco mais o que era este mundo, né? Algumas coisas foram me surpreendendo. Por exemplo, eu descobri que os métodos ágeis eles são complementares aos métodos de processo que eu estava acostumado. Eu acho que essa percepção de que o ágil não é só de TI é um boom, assim, muda a nossa visão, pelo menos mudou a minha visão, tanto de mundo quanto de mercado. Quando eu assumi o setor, não havia processo, não havia fluxo de trabalho. Eu caí na gestão sem experiência nenhuma, né? Surgiu o convite, era interessante para mim, eu aceitei, mas nunca tinha trabalhado com gestão, nunca tinha trabalhado a fundo planejamento. Então, assim, a maioria das pessoas, elas trabalham como se estivesse desgovernadas. A sensação que eu tinha antes é que eu trabalhava, e aí eu trabalhava de novo.
Então, era um negócio que, sem fim, sabe aquela sensação do ratinho na rodaninha ali? Correndo o tempo inteiro. Saia de uma situação em que a gente esteja, assim, super atarefado, se afogando com tanta demanda de trabalho, e a gente consiga, pelo menos, botar a cabeça para fora e olhar para o lado e dizer, pronto, dá para respirar. Na verdade, eu me senti insatisfeito, infeliz. Eu comentava com a minha esposa, eu falava, não tá dando certo, né? Eu fui trabalhar numa empresa de grande porte. Eu tive um impacto muito grande, porque mesmo conhecendo algumas técnicas, algumas metodologias ágeis, como o Scrum e o Kanban, eu não conhecia nada de OKRs, não conhecia nada de cultura Lean, e isso tudo era aplicado na empresa. Então, a minha dificuldade foi grande, eu acabei me vendo como um profissional desatualizado. Mas o principal é você usar o método ágil para se organizar, porque se você se organiza, você consegue entregar. E hoje eu vejo a grande mudança que eu causo dentro da empresa. Na época em que eu não conhecia ainda muito a fundo sobre o gerenciamento de projetos por metodologias ágeis, eu não me sentia muito importante, eu sentia que eu era mais um funcionário. E hoje eu vejo que não, eu sou uma peça importante dentro do sistema daquela empresa. Eu tenho uma responsabilidade importante e eu faço a diferença. E eu sou reconhecido por isso. Então, hoje, praticamente, a produtividade da equipe duplicou, em outros projetos quase triplicou. O meu diretor está super satisfeito com a performance da equipe. Agora que eu consigo respirar, eu consigo trabalhar melhor. E posso usar o que eu estou aprendendo com você em demandas, inclusive em demandas pessoais, de ajudar a me organizar minha rotina de trabalho e minha rotina pessoal também. O processo do Scrum, o Kanban, então tudo isso me ajudou bastante a ter uma clareza do processo inteiro. Estou muito bem recolocado profissionalmente, estou trabalhando numa consultoria de ponta, atuando num cliente também, num grande cliente do mercado financeiro, e posso dizer que assim, a minha vida pessoal e a minha carreira, ela deu um up muito grande baseado nisso. Isso me ajudou muito a direcionar o trabalho da minha equipe e também ajudou muito a ter um trabalho mais colaborativo. Eu já consegui sim ver um aumento da produtividade da minha equipe.